Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Eu gosto muito do Grupo Logos, as canções são belíssimas. E há uma canção cujo título é Situações, que nos diz assim, a letra nos diz assim: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida em que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Você já se sentiu assim? Ou será que você está se sentindo assim nesse momento? Naquele extremo de vida que o seu equilíbrio se deixa enganar? Essa é a vida. Nunca sabemos, né, o que há de vir aí depois da curva. E às vezes nós somos pegos de surpresa. As coisas ficam difíceis e aí a gente pensa que é o fim. Mas o nosso fim, né, o fim que nós achamos que vai ser, que vai acontecer, às vezes é só o começo de algo novo. Às vezes é apenas o início, né, de uma nova caminhada. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Acompanha comigo. Eu vou estar fazendo a leitura de Gênesis, capítulo 21. Eu vou estar lendo a partir do verso 14, que nos diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-lo às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. E, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela o poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde estás. Essa história é a história de Agar, né, e de seu filho Ismael. E se você pensar na história de Agar, você vai ver que foi uma história em que ela já fugiu, agora ela foi despedida, né, para o deserto. Mas é uma história aí com medos, com angústias. Mas também é uma história que você olha para a vida dela e você percebe que ela conseguiu superar muitas das situações difíceis pelas quais passou. Momentos assim terríveis, momentos difíceis
em que ela conseguiu experimentar, né, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida e conseguiu seguir. Se você olhar para o livro de Gênesis, você vai ver que a história dela, né, a história de Agar aparece aqui na história antes aí do capítulo 21. Ela era serva de Sara, esposa de Abraão. Ela era egípcia e servia a Sara. E Sara era estéril, não podia ter filhos. Então ela conseguiu aí convencer Abraão a dormir com Agar, porque ela dizia: olha, minha serva vai ter filhos e eu os terei no meu colo. Sara já tinha uma promessa de Deus, não é? Que seria mãe. Mas aí ela escolhe esse caminho. E quando ela faz isso, Agar de fato fica grávida, ela engravida. E aí, quando ela se vê assim, né, ela grávida e a sua senhora estéril, ela começa a se achar a senhora da casa. Sara então toma as rédeas aqui, a casa é minha, e começa a maltratar Agar. E Agar foge para o deserto. Essa não é a primeira experiência dela no deserto. Ela estava lá no deserto quando ela tem um encontro com Deus. Ela está fugindo da sua senhora. Mas o anjo de Deus aparece a ela, a Agar, e diz que Agar, ela deveria voltar para a sua senhora. Olha, Agar, o que você fez não foi correto. Volta para a sua senhora. Volte e humilha-te diante dela. Faça isso. E eu faço hoje uma promessa a você. Se você olhar isso lá em Gênesis capítulo 16, você vai ver que ela recebe uma promessa. Aqui no capítulo 16, você vai perceber isso a partir do verso 10. No verso 9, ele vai dizer: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ela recebe essa promessa aqui no capítulo 16. E ela realmente volta. Ela volta lá para a sua senhora. Ismael nasce. E parece aqui então que ela está tranquila na vida, não é? Ela parece que a vida, né, que teve esse contratempo, parece que a vida voltou ao prumo. Deus havia livrado, né, de angústias, dos seus medos, né, daí o nome Ismael. E quando Ismael nasce, cresce naquela casa, ela se sente segura, tranquila ali. Mas depois de alguns anos, Sara concebe. Ela tem um filho. E aí, em um determinado momento, né, Ismael já adolescente, Isaac uma criança, Sara percebe que Ismael está zombando do seu filho Isaac. E quando ela percebe isso, ela fica enfurecida. E ela diz a Abraão, seu marido: olha, manda embora essa escrava com o filho, porque ele não vai herdar.
nada junto com o meu. Se pra gente, não é, isso parece algo tão terrível, também foi para Abraão, porque era o filho dele, era Ismael, o primeiro filho que ele segura aí nos seus braços. Mas Deus diz a Abraão: faça, despeça-o, não se preocupe, eu vou cuidar dele. E aí começa, né, o texto que nós lemos, né, a partir do verso 14 do capítulo 21, quando Abraão coloca um odre de água e manda Agar embora com Ismael. Eu fico pensando na cabeça de Ismael, né? O que está acontecendo? Por que meu pai está fazendo isso? Por que eu estou saindo da minha casa? Mas eles vão embora. E Agar se vê outra vez num deserto. Talvez agora, ainda com uma preocupação maior, um desespero maior. Ela está novamente naquele lugar sem vida. Ela está novamente naquele lugar árido. Naquele lugar que o sol castiga. É aqui que ela se encontra. E aí imagine os sentimentos, a gama de sentimentos que está se passando, envolvendo aí a vida de Agar. A água, a comida se acaba na caminhada. A fome chega. A água também se acaba. E aí Agar percebe que o seu filho, o seu único filho, não está suportando a caminhada no deserto. Ela começa a perceber que o seu filho está dando sinais de que não vai conseguir continuar naquela trajetória, naquela caminhada. Ele começa a perder as forças. Então, nesse momento, ela não está nem mais olhando para ela, para aquilo que ela está sentindo. Ela começa a olhar para o seu filho e percebe que o seu filho não vai resistir. Ele não tem como resistir naquele deserto sem água. Então, para ela, esse é o momento do fim. Esse é o momento em que ela perde as esperanças, que ela perde o equilíbrio, que ela se deixa sucumbir. Ela coloca o menino debaixo de um arbusto e vai para longe. Ela disse: ele vai morrer. Mas eu não quero presenciar isso. Ela vai olhar de longe. A certeza da morte de Ismael aqui é a certeza da morte dos sonhos dela. Da vida mais tranquila que ela pensou que teria. De uma vida segura para o seu filho. Os sonhos que ela tinha se encerram naquele deserto. Nesse momento, ela não tem forças, ela não sente forças, né? Condição de prosseguir. E ela pensa: é o fim, acabou. Acabou para mim. Às vezes nós nos sentimos assim também, viu? Às vezes nós estamos aí em um deserto, né? Não esse deserto literal que ela estava, mas naqueles momentos da nossa vida que parece que não há nada. Há só aridez, sequidão.
Parece que as portas se fecham, que os inimigos se levantam. E a gente pensa que realmente o fim chegou. Mas o que Deus falou a Agar, quando ela pensou que era chegado o fim? Você viu? Não é que ela pensou que era o fim. Ela se afasta, ela vai ficar à distância aí de um tiro. Ela disse no seu coração: não verei o menino morrer. Senta distante dele e começa a chorar. Ela chorou a morte do seu filho antes que ela ocorresse. Ela tinha certeza de que ele morreria. Ele devia estar, né, sem forças, sem comer, sem beber água. Não tinha para quem socorrer, quem pedir socorro. Não tinha como avisar o pai do menino: olha, ele está morrendo no deserto. Então não havia mais saída, não havia mais o que fazer. Acabou, é o que ela pensa. Mas sabe o que Deus disse a ela? Sabe o que Deus se manifestou a ela, dizendo que a última palavra é do Senhor. Somente Deus diz quem ouve. Fim de jogo. E Deus não tinha dito ainda que era o fim. É nesse deserto que Deus se apresenta a ela, mostrando que há uma alternativa, que Ele é o Deus da providência. Ela pensou que era o fim. Mas Deus chega e diz: não acabou ainda. O jogo continua. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? O que é que você tem? Não temas. Não há o que temer. Eu ouvi a voz desse menino. Eu disse a você que faria, eu farei. Deus havia dito no capítulo 16. Né? Deus providenciaria. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Qual era o medo dela? Qual era o desespero dela? Era ver o menino morrer. Mas Deus diz para ela: levante-se, porque eu farei deste menino um grande povo, uma grande nação. Eu farei isso. Deus diz para ela: não temas. O teu medo? Não tema. Não precisa temer, porque ele não vai morrer. Ele será uma grande nação. E aqui Deus vai e sacia a necessidade deles naquele momento. Eles tinham necessidade de água, Deus vem e sacia a sede. Deus restaurou. Deus pediu que ela não temesse, que ela retirasse o medo dela e restaura o que morreu naquele deserto, os sonhos. Deus diz: olha, não precisa temer, eu vou fazer isso. Deixe, rapaz, uma grande nação. As suas promessas,
aquilo que Deus havia prometido, o Senhor diz: certamente cumprirei. Agora deixa-me te falar aqui uma coisa curiosa. Agar, ela tinha na sua mente um lugar de segurança. E onde era esse lugar de segurança? Era sob a tutela de Abraão. Ela pensou que ela viveria lá, ela, amparada por ser mãe do filho do seu senhor. Ela pensou que Ismael viveria bem na casa do seu pai. Ela pensou que aquele lugar ali era o lugar de segurança para ele. Mas ela vai e acaba no deserto. No deserto, os sonhos dela são soterrados. Mas é também neste deserto que ela ouve a voz de Deus, mais uma vez. A segurança de Deus para Ismael era outra. Ismael deveria viver sob a tutela de Deus, no lugar que o Senhor havia determinado. Então, o lugar que ela pensou que era de morte, deserto, é no deserto que seu filho habita. E é no deserto que Deus faz dele uma grande nação. Você vê aí no verso 20 que o texto vai dizer que ele cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ele se casa lá. E dele um povo, uma nação também nasce. Foi no deserto que Ismael se casou, foi no deserto que ele gerou aí uma nação de valentes e uma posteridade abençoada. Então, naquele lugar que parecia aos olhos de Agar que era lugar de morte, ela estava num deserto. Você viu, né, quando a gente começa lá a leitura do texto, que ela saiu errante pelo deserto de Berseba. E você tem aí o verso 21. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aos olhos de Agar, ela estava ali errante pelo deserto. Mas ele fica no deserto. E é nesse deserto que Deus faz dele uma grande nação. Como é que você está hoje? Será que você não está se sentindo assim? Que chegou o fim? Que não tem mais como mudar? Que as forças, né, já estão terminando, já terminaram? Talvez aí o que te resta é sentar e esperar que é o fim. A canção da letra, né, que eu iniciei esta mensagem diz: pois eu sei que jamais eu serei, que provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue, me toma pela mão, mas ele não só faz isso, ele segue junto a mim. Às vezes, a solução de Deus está aqui bem ao lado e a gente não consegue perceber. Mas Deus brada, Deus fala. Como falou a Agar. É o mesmo Deus que continua falando hoje a você. Não temas.
fim? Sou eu que digo quando o fim vai chegar. Por enquanto, a ordem é: não temas, não temas. Ergue-te, levante-se de onde você está, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E aí são nesses momentos que Deus tira aquilo que está nos impedindo de ver e nos mostra que tem uma água, uma fonte de água bem ao nosso lado. Talvez seja isso que Deus esteja falando a você. Lembre-se, a última palavra é do Senhor. Ele vai, nesse deserto que você está, providenciar aí uma solução. Ele conhece a sua necessidade, ele vai saciar. Ele quer que você vença o medo, troque o medo pela confiança. E ele quer restaurar os seus sonhos. Ele quer aí fazer com que você tenha uma nova vida, um viver novo. Ele quer mudar aí a sua sorte e encher o seu coração de esperança. Talvez ele não te tire do deserto. Talvez ele lhe faça próspero nesse deserto. A mulher que saiu errante pelo deserto de Berseba consegue ver a sua família no deserto de Parã crescer. Ver o seu filho se tornar um grande flecheiro e cuidar da sua própria casa. É ali que estava a segurança dele. Não sob a tenda de Abraão, mas sobre a tenda que o próprio Deus estabeleceu para ele. Deus abençoe sua vida, que Ele visite você, que Ele fale ao seu coração e te encha de esperança. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.